Estamos no ar com Hope Hour, seja muito bem-vindo, começando aqui o nosso episódio dessa semana. Obrigado porque você está aí mais uma vez, tá? Vai ser uma conversa muito produtiva, tenho certeza que vai contribuir muito para sua família, para você olhar para sua família e para tua caminhada espiritual de um modo geral. Deixa eu mostrar os meus convidadas de hoje. E depois que eu falar o tema, inclusive já viu o tema aí na descrição, a gente vai falar sobre maternidade. Hoje eu acho que assim, ó, eu vou abrir o programa e vou entregar pra vocês. Aí vocês vão tocando, entendeu? Mas vamos começar aqui, ó, com quem vai me ajudar nessa entrevista de hoje aqui, também trazer a sua própria experiência, a Joyce Zanardi. A Joyce, que a gente conhece muito porque ela é cantora, mas ela também é enfermeira, doula, consultora em aleitamento materno, pós-graduada em pediatria e neonatologia. Isso. Difícil, né? E mãe. E mãe, né? De Mãe. duas. Uma adolescente Uma adolescente e uma e pré-adolescente. uma pré-adolescente. Então, assim, ó, tem coisa pra contar, né? Bem-vinda, viu, Joyce? Obrigado por estar aqui. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. E a nossa convidada de hoje é a Roseli Mendonça. Ela é acadêmica em psicologia, mãe de 3. Até a gente estava conversando antes, né, Roseli? É 7... 7, 4 e 2. Olha só que maravilha. É escritora e apaixonada por infância. A escrita sempre fez parte da sua vida, né? Mas foi ali no período do puerpério, depois do nascimento da primeira filha, inclusive, que escrever se tornou para você um grande refúgio. Começou com uma conversa ali com Deus, uma missão. Ela escreve livros infantis, né, que ajudam as famílias a falarem sobre temas difíceis como abuso, segredos, sexualidade, tudo com muito cuidado, fé, amor. Vamos mostrar os livros? Seja bem-vinda, obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Ó, achei lindos, assim, as capas, inclusive. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, ó, bem pertinho. Meu corpo, meu corpinho. Deixa eu levantar aqui porque não tá dando pra ver a capa como um todo. Lindo, olha. E aí, todo com as histórias, ilustrados, pra realmente ler em casa aí com a criançada. Os livros têm uma faixa etária específica? Esse livro, apesar de tratar de um tema espinhoso e difícil, Aham. ele é um livro feliz. Então, ele foi feito para não amedrontar a criança, mas para Sim. ensinar para a criança sobre o corpo. Ele traz uma mensagem numa perspectiva muito positiva. Então, Uhum. desde bebezinho, a gente já pode usar o livro, porque as ilustrações vão despertar o interesse da criança Sim. para entender sobre o próprio corpo. Então, eu tenho leitoras, famílias leitoras, que já usam com bebês de 9 meses, 10 meses, mostrando ali as ilustrações. Mas crianças a partir de 2 anos e meio têm uma compreensão um pouco melhor sobre os versos, né? A mensagem que os versos do livro quer trazer. Até ali uns 4 anos, mais ou menos, assim? Isso. Sim. Mas é um livro que mesmo as crianças bem pequenininhas já conseguem compreender, decorar às vezes os versos, falar, né? No Legal. momento da troca de fralda, de roupa, a criança já cita um versinho, mesmo Aham. as pequenininhas. E o outro? Esse é sobre segredos. A Hum, diferença entre segredos bons e segredos maus. olha que bonito. Eu não consigo ler ali do monitor, desculpa, peraí. Uma surpresa na floresta. Uma Isso. surpresa na floresta. Também mesmo padrão, com as imagens, olha, muito colorido, muito bonito. Quem faz as ilustrações? A editora Matrescência publica Ah, e pesquisa os ilustradores que mais se alinham com a com proposta conteúdo. isso, do texto. Lindíssimo. E esse eu tô vendo que é um pouquinho diferente. Sim, esse é para criança maior. Ah, tá. Maiores de 7 anos. O milagre da vida, o amor e a sexualidade por uma perspectiva cristã. Então aqui pode ser de repente. É claro que aqui, né, quando tá falando sobre o corpo, já vai iniciar uma educação sexual e tal, Sim, mas aqui já um diálogo um pouco mais aberto, de fato, sobre a sexualidade para criança. isso. Muito bom. Também tem ilustração, aqui já realmente num. Eu tô vendo aqui, já vou mostrar para você. Numa perspectiva um pouco mais da criança um pouquinho maior, né, Joyce? Mais teen, né? Mais teen, isso. Já gostei. Onde Eu é gostei. que compra? Essa é a minha pergunta também. Tem uma interessada em casa que vai querer. Eu me interessei aqui pelos 3, na verdade. No site da própria editora Matrescência e na Amazon também. Ah, tem na Legal. Amazon. Então, ó, Roseli Mendonça, aí tem os títulos. Tem outros livros, inclusive, né? Você escolheu esses 3 para Sim. mostrar aqui.
Você tem Instagram também, Tem, Roseli? sim. Roseli Mendonca. Mendonca, porque não estamos entendendo ainda essa cedilha, né? É, Há tanto Roseli tempo estamos aí no Mendonca. digital e eles não entenderam ainda. Isso. Mendonca, tá. Lá também, de repente, deve ter link para editora e coisas do tipo. Sim. Legal, muito bom. A gente precisa de materiais de qualidade, assim, né, para as crianças. Eu acho que faz muita diferença, muita falta. Posso dar um pontapé aqui? Pode. Posso começar fazendo uma pergunta? Ué, por que não? Tá aqui para isso, Tô né, aqui Joyce? pra Tá aí isso. para isso. É o que eu falei. Eu falei que eu venho hoje pra escutar, perguntar e rir. Então Se tá eu ótimo. cumprir essas 3 missões aí, vou estar feliz. Eu vim para assistir vocês. Eu vou fazer uma participação aí de vez em Ah, quando. maravilha. Bem-vindo. Obrigado. Não, minha pergunta é, qual a idade ideal para começar a se falar de sexualidade? Desde bebê. Desde bebê, a gente já trata com a criança questões relacionadas à sexualidade. Mas um princípio importante é, a gente precisa falar a verdade? Precisa. Precisa falar com naturalidade? Precisa. Mas uma verdade e uma naturalidade que são úteis para aquela fase em que a criança está. Uhum. Então, falar de sexualidade não é falar de ato Sim, sexual. sim. Então, por exemplo, o livro Meu Corpo, Meu Corpinho, ele lá na frente, ele vai introduzir a temática da prevenção. Mas ele parte de onde? Ele parte do positivo. Você tem um corpo. Olha que legal. O seu corpo é a sua casinha. Olha que bacana é você aprender a cuidar desse corpo, reconhecer as partes desse corpo. Qual a função do olho? Qual a função da mão? Qual a função das partes íntimas? Uhum. O objetivo, nesse iniciozinho da educação sexual, é conseguir transmitir para a criança uma ideia de que é muito importante que ela reconheça e valorize o próprio corpo. É por aí que a gente começa a educação sexual. Não é descortinando as coisas ruins que existem e tratando sexualidade numa perspectiva negativa, né? Às vezes isso é muito comum. A educação sexual é só falar de prevenção ao abuso, é falar para ter cuidado com o corpo, como se o nosso corpo fosse algo que está rodeado de perigos. Uhum. A gente parte do positivo. Eu trabalho com o princípio de que a gente sabe que é noite quando o sol se põe. Mas a gente precisa mostrar o sol, sair para brincar, ser feliz. Aí o sol se põe, a noite vem, quando acaba a luz, quando acaba ali, aqui falando de educação sexual, quando acabou o respeito, quando acabou o zelo, quando acabou aquilo que é o correto, puxa, tem alguma coisa errada aqui. Não estão tratando e nem falando do meu corpo como deve ser, mas sempre guiar a criança por uma perspectiva positiva sobre o corpo e sobre a sexualidade. Sim, faz todo sentido. Muito É legal, né? Muito boa abordagem. Gostei. Inclusive, até indicando, a gente também tem um episódio que a gente fez aqui com a Leiliane Rocha. A gente falou bastante sobre essa questão da sexualidade e de como lidar com esse assunto com as crianças. É muito isso, mas foi excelente aqui. Sim, A conheço resposta Leiliane, é maravilhosa. maravilhosa. Mas assim, é desde sempre, né? Só que cada fase tem ali a sua forma de trazer essa abordagem, né? Antes aqui de eu já começar com as minhas próprias perguntas também, mas hoje quem é? A Joyce está aqui, mãe, vai falar. Hoje o programa é delas. Mas ó, a gente vai falar sobre maternidade, a gente tem essa edição aqui da Revista Esperança, que você já conhece muito bem, a gente tem diferentes fascículos com diferentes abordagens. Nessa edição aqui, a Darleide Alves que escreveu, a gente fala sobre educação de filhos. Então, pais preparados, filhos de caráter. A gente tem conteúdos aqui da área pedagógica, da área da psicologia e também da Bíblia, né? Versos bíblicos que vão... Desculpa, engasguei. Versos bíblicos que vão falar muito sobre educação dos filhos. Então, você já sabe que a Revista Esperança é completamente gratuita, né? A gente tem os Anjos da Esperança aqui, que já pagaram, né? Já fizeram com que essa revista possa chegar na sua casa de forma completamente gratuita. Inclusive, fala sobre sexualidade aqui também, para tratar sexualidade em casa e tudo mais. Então, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Você que está vendo a gente no YouTube, tem o link aí na descrição. Você pode clicar e chegar lá. Você que está ouvindo a gente aí pelas plataformas de áudio, novotempo.com/escola bíblica. Aliás, por falar em educação de filhos, por falar em Darleide, que escreveu essa revista, a gente tem no NT Play o 30 Minutos, é um projeto onde a gente fala de diferentes assuntos. A gente tem a Darleide, que gravou com a gente falando especificamente sobre educação de filhos. Foi até antes do lançamento dessa edição da Revista Esperança, um produto muito bom, tá lá no NT Play.
ntplay.com, você busca pelo 30 minutos e você vai chegar, tem várias pessoas falando dos mais diferentes temas e a Darleide fala sobre educação de filhos, tá bom? Então acompanha lá esse produto também no NT Play. Bom, Roseli, ó, a produção separou aqui uma frase que é sua. Abre aspas. Aí já dá um Deixa eu gelo, ver né? que frase que é. Frase recortaram minha aqui. Vamos lá. A maternidade é uma brecha para o nosso amadurecimento. Gostei muito dessa frase. Porque eu acho que por mais que a gente... E aí eu vou me colocar aqui como pai também, né? Eu acho que por mais que a gente planeje, que a gente pense, que a gente leia, que a gente imagine, né, Joyce, o que vai ser, é quando você de fato que existe o entendimento mais completo. E aí, isso aconteceu comigo. Quando eu me tornei pai, eu senti de uma forma quase que instantânea uma maturidade um pouco diferente. Eu não fui pai novo, eu fui pai com... Acho que 30... Não precisa falar, gente. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Esses dados não... Mas acho que eu tinha uns 36, 37. Não foi aquele pai assim, nossa, né? 30 aninhos ali, já tem um filho de 5 anos. Não. Então, mas mesmo assim, eu senti que a vida amadureceu de uma hora pra outra. E você disse essa frase, inclusive num contexto de bastante dor, dificuldade ali do puerpério. Isso. Explica pra gente o que aconteceu nesse momento, como você estava vivendo, que amadurecimento foi esse que você sentiu? Essa frase, inclusive, eu guardo essa frase, porque se um dia eu publicar livro pra mãe... Então é sua mesmo. É minha. Tá? Que fique claro, é dela. É dela. Tá? Se vocês usarem aspas aí... Não põe o coloquem nome essa dela. frase no nome do livro de vocês, porque possivelmente pode ser um livro no futuro. Aham. Mas a maternidade é uma brecha, falta um pedaço dessa frase. Não que ela esteja incompleta, mas tem um outro lado. A continuidade. A maternidade, para mim, ela é uma brecha. Mas ela pode ser uma brecha, tanto para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, ou ela pode fazer com que a gente desemboque num abismo. Aham. Né? A maternidade, por si só, ela não tem esse poder de nos transformar sempre para o bem. Sempre tem um eu ali que precisa tomar uma decisão. Faz todo sentido. Tem uma pessoa ali, tem um eu que diante da maternidade real, que é um outro termo, que é muito distorcido, muito mal, sabe, assim, compreendido. Uhum. Maternidade real. O que é maternidade real? A pessoa está falando do sofrimento, então é real. Tá sofrido? Tá difícil, então é real. Falou algo positivo da maternidade? Tá romantizando. Uhum. Uhum. Esse conceito de maternidade real é um pouco, né, a gente precisa parar e pensar sobre ele. Mas em que sentido, para mim, a maternidade é uma brecha? Eu me vi no puerpério, no meu primeiro puerpério, num momento muito difícil. Então, assim, eu idealizei completamente a maternidade. Eu me apropriei dessa metanarrativa da maternidade. O seu filho vai te completar, você vai ver como é, você vai se sentir realizada. Olha que audácia, né? O ser humano, que é o ser da falta, você terá um filho e você vai se sentir completa, você vai se sentir realizada. E eu aceitei completamente. E olha o peso Essa que se ideia. coloca no outro ser, né? Sim, O outro ele ser já que não nasce com a escolheu dívida. existir, você escolheu por ele que ele existisse. E ele E já aí nasce com agora essa dívida. você coloca nele esse peso de te trazer algum benefício. Oi, querido, me complete. É. O dia que vai começar a Me sinto completar. vazia, vem me completar, né? Dê o seu jeito, querido. E aí eu me vi diante da maternidade real, numa dificuldade muito grande de aceitar o que era a maternidade. Então, eu penso que o puerpério ali é um mundo entre mundos. Uhum. Você está entre o seu mundo antigo, quem eu era. Você está diante de várias possibilidades de ser, que mãe eu serei. Vivendo o grande medo de não ser. Eu digo que o maior medo de uma mãe é o medo de não ser. O medo de não ser Não boa ser mãe. suficiente. O medo de não ser suficiente. É. O medo de não dar conta. É um medo que a gente olha para o filho e fala, é medo de perder esse filho, é medo que ele sofra. Mas no fundo, é um medo sobre nós. É o medo de não ser mãe o suficiente. E aí esse mundo entre mundos, você fica lá, com tudo isso acontecendo, a criança fofinha, e você tendo que se adaptar à amamentação, aquela mudança hormonal toda. E nesse momento você precisa elaborar. O que eu vou fazer com essa maternidade agora? Porque a realidade vem nua e crua e diz, olha então, sabe aquela narrativa toda? Uhum. É real. A maternidade é isso aqui. Tem suas ambivalências, você se sente feliz, mas ao mesmo tempo você chora. Então, a tristeza e a alegria coexistem. O que eu faço com isso?
Aí é que vem a brecha. A maternidade é uma brecha. Como eu vou elaborar? O que eu vou fazer com isso? Eu vou aceitar a maternidade tal qual ela é e vou me abrir para essa experiência e vou aprender a ser mãe. Eu quero que eu e essa criança, eu vou conhecer essa criança, ela vai me conhecer, a gente vai começar a construir uma história, ou eu me apego à minha vida anterior e digo, não, eu quero a Roseli antiga de volta. Eu quero a liberdade. Eu quero minha meu tempo liberdade. pra mim, né? Sim. Então você vai reestrear na vida. Você vai na padaria e você pensa, é a primeira vez que eu tô vindo à padaria depois que eu tive filho. É como dizem, nasce um bebê, renasce uma mulher, né? É uma Nasce uma mãe metamorfose, junto. né? É Você outra não vai. coisa. Eu lembro que eu falei pra minha cachorra. Eu falei assim: olha, quando eu voltar, falei na porta, assim, falei: quando eu voltar, eu vou ser mãe. Né? Eu vou trazer um bebê no colo, você vai ver. E eu falo que eu nunca voltei. Eu voltei, mãe, voltei com o bebê no colo, mas aquela pessoa Ficou nunca lá. voltou. E aceitar isso dói. E por que você não escreveu esse livro ainda? Pra mamãe, vai sair. Não, tem que sair. Tem que sair. Porque, Tem assim, que sair. Foquei nas crianças que se dá mãe. eu esqueci. Vou escrever. A arte Você deu imita a uma vida. ferramenta para as mães, né? É. Para ajudarem a abordar certos assuntos com as crianças, mas é importante realmente ter esse olhar para essa mãe que agora também precisa de recursos, né? Sim. É importante até porque, assim, a gente tem uma parcela de mulheres que planejam a maternidade, a gente tem uma parcela muito grande de mulheres que não planejaram a maternidade, né? Uhum. Que simplesmente caíram aí nesse papel, às vezes de uma maneira inesperada, às vezes de uma maneira não intencional, né? E elas também precisam desse recurso, desse acolhimento, né? E às vezes de maneira simplesmente despreparada, até, Ou despreparada. né? Até, quero ser mãe. Desejava, mas não tem preparo. Mas não sabia tudo que rolava, né? Sim. Você Muito. estava comentando aí que você saiu de casa e falou para o seu cachorrinho, cadelinha, falou, olha, eu vou e volto, né? E foi de um jeito e voltou diferente, né? Não só com o bebê no colo, mas agora com todo esse peso. E eu me lembro que quando eu estava dando à luz à minha primeira filha, e eu estava lá no meio das contrações e tal, e o médico estava super empolgado, chamou meu marido e falou, vem ver, porque está coroando. E olha, eu peço perdão aqui pro pessoal que está ouvindo e que vai assistir. Eu sou enfermeira, então eu posso falar, às vezes, da fisiologia do corpo humano com um pouco de naturalidade. Pode ser que não seja muito normal para quem está escutando, mas para mim é. Então ele falou, vem ver e tal. E aí eu lembro que tá coroando. Coroar é começar a sair a cabecinha, né? Sim. E aí eu, na hora me caiu assim um peso nos ombros, um peso nas costas. Eu me lembro da sensação física de sentir isso. E aí, quando nasceu, ele colocou em cima de mim, ainda estava com um cordão, porque muitos não sabem, mas tem uma última parte do trabalho de parto, que é o nascimento da placenta. E ainda não tinha nascido a placenta, mas eu já estava puxando ela para perto de mim. E eu só falava assim, eu sou mãe, agora eu sou mãe. E ele falava, mas é claro, você passou essas horas todas. Olha a visão do homem, né, em relação ao que a mulher está passando. Ele falou, mas é claro, é por isso que você passou essas horas todas em trabalho de parto, porque você queria ser mãe. Eu falei, não, mas você não está entendendo. Eu sou mãe. Agora ela é integralmente minha responsabilidade, em todos os aspectos. Ela só come se eu der comida, ela só dorme se eu puser para dormir, ela só vai ter paz e tranquilidade se eu oferecer um ambiente de paz e tranquilidade. Né? Claro, até que ela possa tomar as decisões dela, mas ali naquele primeiro momento, nos primeiros anos de vida, ela vai aprender o que eu ensinar. Mas se eu fizer o oposto, se eu não ensinar, se eu não alimentar, se eu não der segurança, também ela não vai aprender nada disso, né? Então, esse peso, a maternidade, ela pode ser interpretada assim como esse peso da responsabilidade, ela pode. Ela pode também ser interpretada com essa visão romantizada, ela também pode. Mas é como você falou, no meio disso tudo, existe você. E só você está vivendo isso aí que você está vivendo, né? Essa maternidade aí. E para cada filho é diferente. Exatamente. Não é? Eu acho que tem uma questão, né, que ela traz, e que eu acho que é extremamente importante. A gente está vivendo, acho que, um período muito bom para se discutir esse assunto. Porque a gente vem de um período onde as mães, elas não tinham uma oportunidade de falarem essa realidade da maternidade, porque a mãe seria extremamente julgada, né? Então, tudo era perfeito e a mãe até defendia o filho.
né? Não, nossa, maravilhoso. Melhor coisa. Realizei meu sonho e tal. E toda aquela coisa, né? Emblemática, assim, de um universo criado, mas muito irreal. Só que aí a gente foi para um outro extremo, Exatamente. né? Onde aí, não, eu vou falar dessa maternidade real, que é como você falou. Que também, eu tava conversando tem um tempo aí com um casal que tá tentando ter filho, e aí eles estavam falando, olha, é super complicado, porque a gente conversa com os pais aí e a gente fala, não vamos ter filho, porque Então, a gente quer ter filho e a gente acha que também não é desse jeito. Falei, olha, acho que vocês estão num caminho bom, porque realmente não dá pra romantizar, não dá pra achar que vai ser tudo perfeito e aquela coisa do conto de fadas. Mas também, ei, peraí, né, gente? Você tá construindo a sua família, tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, mas tem as suas belezas e maravilhas. foi ótimo que você tenha falado nisso, porque eu estava me perguntando. Eu vi em algum lugar recentemente e essa informação eu não sabia exatamente aonde, fui pesquisar, né? Porque eu vi que as famílias elas estão deixando de ter filhos. Não só as famílias estão tendo menos filhos, como as mulheres não estão mais querendo ser mães. Uhum. E aí eu fui atrás dessa informação. E eu não encontrei uma pesquisa no Brasil, mas eu encontrei fora. E diz assim, olha, 64% das mulheres norte-americanas entre 18 e 49 anos não querem mais ser mães. Uhum. Não querem ser mães. E é mais alto do que a quantidade de homens que dizem que não querem ser pais. Olha só. Como que a gente chegou nisso? Eu lembro, assim, ouvindo vocês falando sobre isso, eu lembro bastante dessa sensação de choque de realidade, né? Então, assim, no puerpério principalmente, de, puxa, isso aqui não é como pintaram. Agora não tem mais jeito. Agora eu sou mãe, o bebê é meu, eu preciso cuidar desse bebê. Né? O que eu vou fazer agora? E aí eu lembro que eu fui para as redes sociais. E o que eu encontro nas redes sociais, e muitas mães se identificam com isso que eu vou falar. A idealização. Não, os textos, muitos textos, assim, virais, falando sobre a maternidade real. Maternidade cansativa, a maternidade é um fardo, a maternidade é um peso. Eu não sei de quem é essa frase. Eu achei que era de um autor, aí não era. A frase diz assim, talvez vocês saibam de quem é. O que te derruba não é a carga, o peso da carga, mas o modo como você carrega. Uhum. Né? Então, assim, a maternidade é um peso. Procurei. A maternidade é um peso. Filho é peso. Eu tenho até um texto sobre isso. Filho é peso. Mas como você está carregando esse peso? Porque dependendo do peso, você se exercita. Tem coisas em você que vão se exercitando com o peso que você carrega. Mas, enfim, então eu vi esses extremos. Então, olha, tem pessoas hoje se abrindo para declarar que a maternidade não é esse conto de fadas, não é um mar de rosas, mas aí vai para o outro extremo. A maternidade que é só sofrimento. O que eu percebo? Eu percebo que entre esses dois grupos, o da romantização e o da demonização, porque mirou na maternidade real e caiu na demonização. Sim. No meio desses dois grupos tem uma conjunção, e aí para mim foi a virada de chave. Foi aí que tudo fez sentido, e sabe aquele momento de muita oração, falava com Deus, chorava, Senhor, eu preciso de respostas, o que eu faço? Né? O Senhor me fez mulher, eu sou mãe, e agora eu preciso honrar e glorificar o Senhor através da maternidade. E como que faz isso? Então eu percebi essa conjunção ali entre esses dois grupos, que era o mas. Então era assim, ó, a maternidade, filho é fofinho, a maternidade tem seus bons momentos, mas tem o cansaço, tem a privação, tem as renúncias. Aí do outro lado, olha, tem as renúncias, tem o cansaço, tem a privação, mas a criança é fofinha, o seu filho, não sei o quê. Aí eu descobri que a conjunção não é mas, é e. A maternidade é bonita e é difícil. A gente fica nesses polos, assim, onde eu tenho prazer. Se eu tenho prazer aqui, é aqui que é bom. Ali é ruim. E ali é ruim. Se o prazer está aqui, então eu vou ficar aqui. Então, a vida inteira, a gente foi educado, criado nessa perspectiva de busca da gratificação, da busca pelo nosso prazer pessoal. E aí a gente chega na maternidade e fica, isso é bom ou isso é ruim? Isso é. Eu lembro de um professor de filosofia que numa aula ele falou assim, ó, uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, é aquela que sabe descrever a realidade tal qual ela é. Muito bom. E eu falei, como assim? E como que eu posso fazer isso com a maternidade? E aí eu tenho também um outro texto, que se chama Lave o Rosto. Foi um texto que muitas pessoas se emocionaram e se identificaram com esse texto,
que é quando eu falo o exato momento onde o Senhor falou comigo, dentro do banheiro da minha casa. E eu chorava, a minha filha tinha refluxo. Olha que o combo perfeito. Era emocionalmente difícil, a menina tinha refluxo. E aí eu amamentava e ela golfava. Em cima de mim, na minha roupa. Eram 11 horas da noite, eu já tinha tomado banho, tava de pijama, a menina golfou. Eu falei, puxa, puro suco da humilhação. 11 horas da noite, eu super cansada, só queria dormir, vem aquele banho de leite. E aí eu fui pro banheiro e fui chorar. E eu perguntei para Deus, Senhor, o que é isso? Eu sinto, assim, lá na minha consciência, isso é a maternidade, querida. Crianças golfam, crianças choram, crianças precisam trocar de fralda toda hora. Elas não são igual a propaganda de fralda, né? A frase que descortinou tudo. É assim mesmo. E aí eu volto pro quarto e falo com meu marido assim, pode me dar ela aqui. Eu vou amamentar, eu vou cuidar. E aí ele fala, o que você estava fazendo no banheiro? E aí eu respondo, eu estava lavando o rosto. E aí eu digo que a maternidade é um constante lavar de rosto. Você lava o rosto e descreve a maternidade tal qual ela é. Eu sou coautora daquela vida. De certa maneira, eu escolhi fazer parte da coautoria daquela vida. Então, quando eu troco a fralda daquele bebê, quando eu amamento, quando eu desperto na madrugada, eu não estou sendo alguém extremamente generosa, bom. Eu estou sendo justa. É justo. Eu trouxe... Lembra quando a gente estava falando da criança que você tem que me completar? Eu trouxe aquela criança à vida. Ela não pediu. Então, é justo. Tem um cansaço inerente à maternidade que é justo. Tem as injustiças? Claro que tem. Né? Pais que não se comprometem, pai que não participa, as pessoas que não respeitam, né, o espaço da mãe, a autonomia da mãe. Tem todas as injustiças. Ellen White fala isso, né? O mundo tem muitos débitos para com as mães. Mas nós, mães, não podemos colocar esse débito nas costinhas do filho. Exato. Né? Cada um seu débito. O débito que o mundo tem com as mães, a irresponsabilidade paterna, né? Muitos homens são irresponsáveis. Tem ótimos pais, né? Mas assim, quando o marido é irresponsável, quando a família não apoia, quando essa mulher tem dificuldades ali no meio social, é um débito, sim, mas isso não pode ser colocado na conta da maternidade em si. A maternidade. Eu amo o meu filho, mas eu odeio a maternidade. Que foi outra frase, outro pensamento assim que tomou uma proporção muito grande, muitas mulheres repetindo essa frase, sem parar para pensar que não tem como. Não tem como amar. Não tem como desconectar as não duas tem. coisas. Não tem. Não tem como eu amar o meu filho e odiar a maternidade, porque uma coisa só existe com a participação da outra. Você acha que, no caso de uma mãe, tem que realmente matar muito um egocentrismo para conseguir, de fato, se entregar plenamente para uma maternidade? Porque eu tô aqui pensando nesse dado que a Joyce trouxe, né? E eu acho que toda essa situação de falar muito fortemente da maternidade pode ter uma contribuição nisso. Então a pessoa, poxa, eu não quero viver isso que esse povo tá falando que é maternidade, eu não quero. E tem ainda a história assim, antigamente, uma mulher que não era mãe, não era uma mulher completa. Eu não tô falando do tempo bíblico, não. Tô falando de muito pouco tempo, né? Aí. Agora, hoje, já existe uma coisa assim. Se uma mulher diz, um casal, né, inclusive diz, não, a gente não quer ter filhos. Hoje é muito mais aceito. Antigamente, não. Hoje em dia, uma opção deles e tal. Ainda tem um pessoal que vai olhar com estranhamento, mas é natural. Então eu acho que essa opção aberta, eu posso não ter filho, a sociedade não está me cobrando porque eu preciso colocar uma criança no mundo, também abre a possibilidade para uma mulher não querer ser mãe, né? Sim, eu acho que em relação ao egoísmo, tem 2 pontos importantes. Primeiro que todo ser humano é egoísta. Claro, Agora a gente não gosta de admitir. A gente não gosta de admitir. De todos os nossos defeitos. Mas tem gente ainda que não está admitindo isso, gente? A gente não gosta. A gente gosta de maquiar o egoísmo. A gente gosta de chamar egoísmo às vezes, né? Não em todas as situações. Mas às vezes a gente pode dar o egoísmo o nome de autocuidado. Não, é para o meu autocuidado. Mas assim, só o Senhor é que sabe de cada coração. Tanto que eu acho que assim, uma pessoa pode ser extremamente egoísta tendo 5, 6 filhos. Acho que o número de filhos não determina, sabe? Não, essa pessoa é bem pouquinho egoísta, porque 5 filhos, né, gente? Não tem como. Não. Existem pessoas que depositam
nesse sonho de ter uma família numerosa, de ter muitos filhos, algum tipo de validação, algum grupo que me valida pela quantidade de filhos que eu tenho. As pessoas, que família linda, aquilo, meu ego. Então, olha, assim, a olho nu, não tem como perceber o egoísmo de cada um. Então, eu posso ser egoísta tendo 1 filho, 5 filhos, 10, 0 filhos. Eu posso ser egoísta. Em todas essas etapas. Em todas as etapas. Não tem como saber. Mas a gente, desde que nasce, né, vem aí numa história de buscar a própria gratificação, de viver para nós. E quando chega a maternidade, a gente descobre um tipo de amor completamente diferente. A vida chama para um tipo de amor que às vezes a gente nunca tinha experimentado. Né? Então eu falo assim, eu amo chocolate branco. Nossa, eu amo chocolate branco. Eu não amo chocolate branco. Eu amo a mim mesma. Eu amo a sensação que o chocolate branco me dá. É um amor para mim. Eu amo sapatos. Nossa, amo sapato. Eu não amo sapato. Eu amo calçar o sapato, porque quando eu calço aquele sapato, eu tenho uma sensação de gratificação. Só que aí eu tenho um filho. E essa criança chora, e essa criança acorda, ela interrompe minha vida, ela interrompe meu sono, ela exige renúncias da minha parte, ela exige pausas que eu não estou disposta a fazer no momento, né? Então, assim, a perda da liberdade. Eu falei, a gente reestreia na vida, né? A primeira vez que eu vou no shopping depois que eu tenho filho, a primeira vez que eu dirijo. Só que, se a gente parar pra pensar, nunca mais você vai sair sozinha. Eu tô aqui, meus filhos estão lá na Bahia, mas meus filhos estão aqui. Eles estão aqui. Na preocupação, na mente. Sim, eu não posso sair de casa e falar, saí. Não, eu não saí. Eu nunca saio de casa completamente, eu nunca deixo os meus filhos lá completamente. Sim. Isso é perder a liberdade. Então, eu falo do amor pessoa-coisa, que é esse do eu amo sapato, eu amo chocolate, eu amo viajar, ou às vezes eu amo fulano de tal. Não é que eu amo fulano de tal, eu amo o que fulano de tal me proporciona. Não é um amor pessoa a pessoa. E o amor da maternidade, esse amor que sustenta a maternidade, que não deixa a gente desistir, que faz a gente repensar melhor as coisas que a gente tem elaborado dentro de si, é quando a gente descobre que seu filho está com fome, seu peito dói, você amamenta, tem aquele desconforto no peito, aí você vê a barriguinha cheia da criança. E você sente satisfação por um estômago que está cheio, mas não é seu. Não é seu. Aí a criança tá lá toda e chora e tá suada, e você dá um banho na criança, você sente o frescor de um banho que não foi você que tomou. Muito pelo contrário, você gostaria muito de ter tomado um banho, mas não sobrou esse tempo. Isso não significa que a gente tem que se anular. Sim. Eu posso passar fome porque meu filho tá com a barriga cheia. Eu não preciso dormir porque meu filho tá dormindo. Não. Filho é filho, mãe é mãe, somos seres humanos. A gente precisa se cuidar, né? Fazer nossa reserva de energia. Mas esse amor pessoa a pessoa, a maternidade, assim como o casamento também. O casamento é essa brecha também para desenvolver esse amor pessoa a pessoa. Mas a gente coisifica filho. A gente coisifica marido, a gente coisifica esposa, a gente coisifica igreja, a gente coisifica Deus. Então, quando a gente coisifica as pessoas, e no caso, né, do nosso papo aqui, os filhos, chega um momento que a gente coloca na balança. Compensa ou não compensa? Está compensando ou não está compensando? E o que pesa essa balança? O prazer que eu tenho. O prazer que eu sinto. E essas renúncias? E esse cansaço? Né? E essas olheiras? Eu não consigo olhar para isso e entender. A maternidade é e não mas. É o amor, o cuidado, o colinho, o cheirinho, mas tem aqui também os seus custos. E eu preciso cuidar de mim para dar conta desses custos. E as injustiças? As injustiças eu vou cobrar de quem está sendo injusto. Mas eu não vou cobrar do meu filho. Exato. Vou achar que eu errei na vida porque porque tive ele, né? Eu gostei muito dessa frase que você falou, que a maternidade, ela é. Né? Ela é. Ela simplesmente existe, né? Assim como Deus. Deus é. Deus, por essência, ele não está, ele não é passageiro, ele não é intermediário entre nada, ele simplesmente é, né? É o verbo ser, ele Exatamente. E a maternidade é e sempre será. Ainda que a gente venha a perder o nosso filho, a gente continua mãe, Sim. né? A gente continua mãe de um filho que se foi. Mas a maternidade é. E eu gostei também que você estava falando do amor, né? Que a gente fala, eu amo sorvete, eu amo sapato, eu amo não sei o quê. Eu sempre gosto de dizer assim, uma vez as minhas filhas me perguntaram, mãe, o que é amor? Nossa, eu adoro, elas perguntam umas coisas assim É muito bom. Me desafiam, sabe? E eu falo, gente, eu vou filosofar aqui, eu já vou misturar um pouco de teologia. E aí eu tenho uma amiga
E ela fala, Joyce, você me conta umas conversas que você tem com as suas filhas e é impressionante, você se aprofunda e elas prestam atenção. Eu falei, prestam e conversam. E elas perguntaram o que é o amor. Eu falei, amar... por isso que eu falei para elas, muito cuidado quando vocês disserem que amam alguém, né? E eu já comecei a conversar sobre relacionamentos afetivos com a minha filha mais velha e tal. Tô começando a pincelar com a pequenininha. Mas eu falei, amar é ter a disposição de morrer por alguém. Se você ama, você tem disposição de morrer por aquela pessoa. Acho que isso coloca em perspectiva muita coisa. Porque se você não tem essa disposição, você vai começar a dizer, eu gosto de tal coisa, mas não amo, né? Porque amar é o que Jesus fez, né? É morrer por nós. E eu assim, até vou me aventurar a dizer que tem uma frase muito famosa aí nas redes sociais que fala nem toda mãe merece a maternidade. Porque também não é toda mãe que sabe valorizar essa experiência. Porque pode ser interpretado como uma bênção. Gente, eu envelheci muito depois que me tornei mãe. Eu tenho privação de sono crônica. Eu posso aqui enumerar um monte de outras coisas que a maternidade me deu, de, entre aspas, prejuízos físicos e até, assim, psicológicos, né? Essa drenagem, porque a gente está constantemente sendo solicitada, consumida. É um pouco de mim que vai todo dia para poder construir elas. Eu dou de mim para construir quem elas estão se tornando, né? Mas eu acolho para mim as coisas boas e ruins, porque faz parte. Eu acho engraçado que a gente gosta de ter a ideia de que a maternidade vai vir isenta daquilo que a vida não vem isenta. A vida não vem isenta de problemas e dificuldades. Eu podia não ser mãe, mas eu podia estar sendo consumida pelo meu trabalho, que ia estar me consumindo talvez tanto quanto, é um outro tipo vai me consumir de outro tipo de jeito só. Então, assim, eu assim como você descreveu, né, que a maternidade eu entendi que a maternidade, ela é para mim e sempre vai ser a partir do momento que eu me tornei mãe, não tem como. Eu serei para sempre mãe. E talvez, recebendo essa verdade, se apropriando dessa verdade, ela fique até mais leve. Sim. Não tem problema, vai vir com seus pesos. E tá tudo bem. Não tem problema. Aceite, né? Aceite os pesos, aceite as alegrias. Aceite a maternidade por inteiro. A minha filha fala, né? Mãe, a gente vive pra quê? E eu falo, pra se gastar, filha. A gente vive pra se gastar. Agora você, ao longo da vida, vai escolher com o que você vai se gastar. Porque nós temos essa liberdade humana de escolher eu quero me gastar com o quê, né? Então, quando a gente pensa em maternidade, o que é se gastar na maternidade? Eu não vou suprimir o cansaço. Eu não vou dizer, olha, eu tô cansada, eu tô cheia de olheira, eu tô desgastada, eu tô emocionalmente mal, tô com depressão pós-parto, mas não tem problema, porque isso é maravilhoso, porque eu tô criando uma vida. Não, a gente precisa dar cada coisa o seu lugar, dar nome aos bois, né? Então, eu trabalho com mães que dizem assim, olha, eu amo meu filho, o bem que eu quero eu não faço pro meu filho, e o mal que eu não quero, eu já fiz. Então, eu perco a paciência, eu sinto raiva do meu filho aí, ai, meu Deus, eu sinto raiva. Não vamos suprimir o que a gente sente. Eu estou cansada, dê nome aos bois. Esconder sentimento nunca foi bom, né? Eu recebi numa caixinha no Instagram uma mulher indignada, que ela disse assim, meu marido é um ótimo pai, é um ótimo marido, mas eu tenho raiva dele, porque ele sai pra rua. E ela não pode. E eu tô no puerpério, né? E aí eu respondi ali aquela caixinha e depois eu lembrei muito da minha avó, numa frase que ela diz assim, e quem tá te amarrando, minha filha? Né? Ele sai pra rua e eu não posso sair. Mas vamos conversar sobre eu não posso sair? Quem disse que você não pode sair? Vamos dar nome aos bois? Eu quero sair. Eu quero ter a experiência de sair um pouco. Você pode sair. Você pode sair. Quem colocou na sua cabeça que você não pode ir ali na rua? Ah, mas a criança vai chorar. Mas é isso aí mesmo, vai chorar. E aí você vai fazer o quê? Você vai aprender a sair com a criança que chora. E se eu deixar com alguém em casa, eu vou sair preocupada. Aí você vai se adaptar a sair. A sair preocupada mesmo. Quando a gente não aceita a realidade, quando a gente não aceita a vida é isso aí, a vida acontecendo, é só a vida acontecendo. A maioria dos nossos sofrimentos vem
por não conseguir aceitar e elaborar e gerenciar a vida que acontece. É só a vida acontecendo. Eu não estou querendo minimizar o cansaço, o sofrimento, as dores emocionais. Sim. Eu estou querendo dizer que a gente precisa, sabe, passar por elas. Nomear, eu estou cansada, eu estou chateada, eu estou revoltada, eu preciso de ajuda. E saber Não que tá tudo é legal. uma fase. Vou gerenciar isso Vai aqui passar. por quê? Porque eu tenho algo maior. Eu estou a serviço de algo maior. Então, eu não posso deixar o cansaço me consumir. Eu não posso caminhar rumo ao esgotamento. Por quê? Porque eu sou muito valiosa. Eu sou mãe. Olha isso, eu sou mãe, eu sou muito valiosa. Eu sou tão importante e essencial para uma outra pessoa que eu não posso me tratar de qualquer jeito. E, nesse momento, eu estou com raiva. E eu achei preciso lidar com essa raiva. achei interessante que você falou assim, né? Que é só a vida acontecendo, a gente tem que aceitar isso. E gerenciar. E gerenciar. É que, assim, essa história de a vida acontecendo tem dois problemas, né? Primeiro, a vida, ela acontece num fluxo que não é o que você roteirizou. Exatamente. E aí você tem que aceitar isso, Uhum. né? Que a vida não vai acontecer do jeito que você idealizou e roteirizou. E quando a vida tá acontecendo, você tá nela, existem outros personagens ali, mas você não tem controle sobre todas as coisas. Então, realmente, antigamente você saía e não tinha uma criança que chorava. Eu lembro, por exemplo, quando a gente tinha as crianças bem pequenininhas. Gente, até que você tira uma criança do carro, você desmonta o carrinho. Uhum. Não, monta o carrinho, né? Que você tirou do carro, aí você coloca uma criança, aí você pega a outra na mão e você... Gente, é um trabalho. Daqui a pouco você meio que acostuma, Sim. né? Então, assim, já fica normal. Tá, peguei o carrinho aqui, pus, tal. Mas no começo é uma dificuldade tremenda, porque você não tinha essa experiência antes. Mas é isso, né? A vida acontecendo e você vai se adaptando a ela. Você vai se exercitando com essa vida que você tem, né? A gente hoje faz trilha com 3 crianças. Então, as pessoas... Uau! Vocês vão levar essas 3 crianças? Sim. Mas não acontece nada. E o perrengue? Já estamos acostumados. Tem o perrengue mesmo. O perrengue existe aceitar caminhando o ou sem perrengue, caminhar, gente. Sabe? Só pra Então, te assim, tô avisar. aqui. Mas se você levar seu filho em tal lugar, ele vai chorar, as pessoas vão ficar olhando. A pessoa olha e fala, tudo bem. Sorri e acene. Aham. E segue a vida. E vai vivendo, né? Administrando essa vida que, como você falou, a gente não controla todos os personagens. Eu falo assim, às vezes a gente quer narrar a própria vida como aquele narrador onisciente. Ele sabe o que todo mundo pensa. Ele sabe a intenção de cada personagem. Não, gente, assume o lugar de protagonista da sua história e olha para a sua própria vida e pensa assim, o que eu posso fazer com isso que está acontecendo? Como eu posso descrever a realidade? Eu demorei um tempo muito maior para chegar ao final da faculdade. E aí, esses dias, eu me peguei assim, puxa, Senhor, minha turma toda se formou. E eu não, a minha turma não sei o quê, meus colegas, eu olhando a foto dos colegas. Aí a realidade veio e... Mas quem que resolveu ter mais 2 filhos no meio da graduação? Fui eu. Entendi, gente, fui eu. Então, né? Então, eu escolhi ter mais 2 filhos. Pois é, quem que trancou o curso por 2 vezes? Fui eu, então. Então, vamos administrar. Aí recolho ali as minhas lamentações legal, porque, e assim, falo, peraí, deixa eu analisar isso aqui, então. Uma outra pessoa pode ser assim, né? Poxa, não terminei a faculdade por causa dessas 2 crianças aqui. Exato. Mas essas almas, gente, como vocês já falaram algumas vezes aqui, não pediram pra nascer, né? Eles não vieram do nada, Não né? foi, você tomou uma decisão, né? E, gente, qual é assim, né? Eu já passei por essa fase também, sabe? Porque talvez alguns aqui que estejam acompanhando o podcast conheçam um pouco da minha história, mas basicamente eu casei 1 ano e pouco depois, 1 ano e pouquinho depois, eu tive câncer e me formei nesse período na faculdade. E 15 dias depois, na verdade, que eu me formei na faculdade, fui oradora da turma, eu estava com o emprego certo, eu estava muito feliz para iniciar ali a minha vida de enfermeira. E aí eu descobri, comecei a investigar o câncer, né? Então, assim, logo depois que eu fiz um tratamento natural, depois fiz a cirurgia. E assim que eu comecei ali a tomar reposição hormonal, porque eu tinha tido um câncer de tireoide, então eu tinha que fazer uma reposição hormonal, tem que fazer pro resto da vida, na verdade. Eu engravidei da minha primeira filha. E aí eu falei, bom, agora que não é hora de eu ir trabalhar, né? Entrar no mercado de trabalho. E assim tem sido por 13 anos. Minha filha mais velha tem 13 anos. Eu estou há 13 anos, assim, me mantendo vinculada à minha profissão através da consultoria de aleitamento materno. Mas eu não estou em ambiente hospitalar.
E eu fico olhando as minhas colegas que se formaram e são supervisoras de enfermagem, são gerentes de enfermagem, enfim, têm um pouco mais de ascensão, né, profissional do que eu. E por um tempo, um período, assim, eu me magoei um pouco com isso. Não de culpar as minhas filhas, puxa vida, foi você, mas assim, de pensar, puxa, pausei a minha vida, mas eu pausei por uma causa nobre. Eu sei disso, né? Racionalmente eu sabia disso. Mas me comparando, assim, ao, entre aspas, sucesso delas em relação ao meu, eu falava, puxa vida, eu já estou formada há tanto tempo, elas também, e eu estou aqui, né, ainda meio estagnada. Fiz 2 pós-graduações nesse período da maternidade, mas ainda me sinto um pouco estagnada. E com o tempo, eu fui relaxando. Porque eu fui olhando as minhas filhas e até eu estava conversando um pouquinho com as meninas do camarim antes de entrar, e eu olho para elas e vejo um pouco de mim, um pouco do meu marido, e eu estou vendo como elas estão crescendo, estão se desenvolvendo, e a personalidade de cada uma, e cada uma é engraçada de um jeito, tem um tipo de senso de humor, cada uma tem um tipo de inteligência, e eu estou adorando ver isso. E se eu estivesse enfurnada num hospital, eu ia ter uma realização e eu ia deixar de ter outra. Só que a realização da maternidade, para nós que somos cristãos, ela vai muito além dessa terra, né? Então, quando eu vislumbrei a maternidade como uma missão eterna, nossa, tanta coisa mudou para mim. Eu me senti muito mais realizada e pensei assim, quer saber? Sou jovem, tá? Eu me sinto jovem. Mas é mesmo. Sou jovem, eu sou super jovem, acabei de fazer 40. Então tá bem jovem mesmo. Eu sou 3 anos menos jovem que você. Gente, é mesmo? Todo mundo jovem. Então tá todo mundo Todo muito mundo jovem jovem. aqui. E aí eu pensei assim, tá tudo bem. É só por um tempo. Minha vida não acabou, eu não, sabe, não é para sempre. Se eu quiser daqui a um tempo, eu assumo aí os plantões que eu quiser assumir, mas meus filhos vão estar bem criadas, vão, né, dentro da minha perspectiva e do que eu consigo fazer, do que eu sei fazer. E tudo bem, mas a gente tem, às vezes, também esse peso de ter que conquistar tudo ao mesmo tempo, né? Ter que conquistar a carreira, ter que conquistar a maternidade, as realizações pessoais. E tudo bem que elas não venham todas ao mesmo tempo. Algumas vão ter que esperar, outras não vão acontecer. Mas acho que esse é um peso muito moderno. É mais uma coisa que a mulher tem que enfrentar durante essa maternidade. É verdade. Não, Sim, e parece que criaram já criaram assim uma biografia. Né, para que a gente siga aquele modelo, né? modelo. Então, eu trabalho com essa perspectiva de uma vida e de uma maternidade autoral, né? Uma maternidade que você faz de acordo com as suas circunstâncias, né? Não excluindo esse eixo aí vertical da maternidade, porque quando você olha para a maternidade só no eixo horizontal, né? Para que isso aqui? O que isso aqui está me tirando? Porque a maternidade tem suas renúncias, as suas pausas, Claro. tudo não terás. Então, se você está aqui, você não está lá. Se eu estou aqui gravando, eu não estou com os meus filhos. E, aliás, só vamos falar uma coisa aqui. Não é pauta do programa, mas eu acho que é uma... tá junto. Isso também deve ser a realidade do pai. Olha, ele quer trazer o pai. Não, porque, olha... Traga o pai. Porque eu acho assim, essa coisa do peso tão grande em cima da mãe, é claro que vão existir momentos em que é físico, vai precisar da mãe, né? Quem amamenta não é o pai. O pai pode ir lá, tem aquela coisa bonita de ir buscar o bebê no berço e trazer para que a mãe não se levante à noite, mas realmente quem vai dar o leite é a mãe, não é o pai. Mas às vezes tem uma coisa também muito pesada com a mãe, que tem que parar isso, parar aquilo, tem que ficar integralmente ali com aquela criança. E o pai está vivendo essa vida como coadjuvante. Sim. Às vezes não é nem coadjuvante, às vezes é telespectador, né? E aí eu acho que fica um pouco pesado demais, né, para a mulher nesse sentido. E
já falei, eu fiz uma live esses dias falando sobre esse negócio de paternidade e isso é uma coisa que eu acho que é muito verdade. O pai, ele fica nessa folga, nessa coisa boa, mas ele também perde muito de não se envolver. Muito. O filho perde, obviamente, né? Mas o pai também perde. Porque essa coisa linda de você ver o desenvolvimento, você ver o quanto você está fazendo parte ali daquele ser que está sendo formado e você está ali ausente, você não vai ter isso. Eu gostei que você trouxe a paternidade também, sabe? Porque a mulher não fez o filho sozinha. Não. Falar de maternidade sem falar incluir de o pai. paternidade. Eu gostei. Eu acho que Esses dias eu vi um vídeo, era piada, né? Mas aquela piada com todo fundo de verdade. Ela falou assim, você quer ter quantos filhos? Aí que eu vou ser mãe, né? Então é um só. Mas se eu fosse pai, eu queria uns 5. Eu não sei, eu vou chegar em casa e vou perguntar pro meu marido se isso é engraçado mesmo. Mas tem muito disso, né? Eu fico pensando assim, eu lembro do meu marido, uma vez um amigo nosso falou assim, ele tava com o bebê no colo, na rua, e aí um amigo nosso falou assim, você tá aí de babá. Eu tava trabalhando em casa e ele falou, você tá aí de babá, e o meu marido. Que isso? Quê? Puxa, eu já... De babá. Eu já passei por isso. Cadê tua esposa? Então ela tá lá, tá fazendo um trabalho assim, assim, assim. Aí você ficou de babá. E o meu marido, não entendi. Como assim de babá? Babá do próprio filho? Claro que ele Como tinha é que é entendido, isso? mas ele ficou. Não entendi, me explica, como assim babá? Aí a pessoa vai, né? Não, eu tô brincando. Então, é porque é meu filho, entendeu? Eu não posso ser babá do meu próprio filho. E a gente, como mãe também, ter cuidado com certas ideias que a gente abraça de que o homem não leva jeito, de que o homem não vai saber fazer. É porque o homem não tem visão, como é que é? Visão periférica, não sei o quê. Falei, nada a ver isso o cara aí, arma uma gente. jogada lá, vai jogar futebol, aí arma uma jogada com um companheiro nada a que tá lá, ele nem tá vendo e ele toca a bola, mas não vai saber trocar a fralda do filho. Ó, Troca o pneu do carro no meio da BR, eu não vou sabe falar, trocar a vou fralda. falar uma coisa. Defenda. Eu prometo, produção, que é a última coisa paterna aqui, talvez. Sabe, sim. Mas é que eu sou um pai assim, que eu faço tudo desde sempre, né? Aí, os meus filhos, por exemplo, estão super acostumados que eu faço tudo. Então, pra eles, é a coisa mais natural do mundo, né? E eu tava esses dias no hotel e eu tava com os meus 2 e mais um filho de um amigo. E aí a gente ia pra piscina e eu passando protetor solar em todo mundo, né? Uhum. Aí esse menino pegou e falou assim, tio, minha mãe quando passa protetor é mais devagarzinho. Opa. Aí não é a gente falando, é a criança se defendendo. É que eu acho assim, Cada um claro faz que vai ser diferente, Vai ser entendeu? Eu não diferente. vou ter aquela delicadeza, né, que uma mãe tem. Eu não vou ter. Mas os meus filhos, por exemplo, não reclamam, eu não sou o bruto que tá batendo enquanto eu tô passando o protetor solar, mas é diferente e eu acho positivo, inclusive. Sim. Que eles saibam, poxa, quando é meu pai é desse jeito, mas é meu pai e tal. Quando é minha mãe é desse jeito e é minha mãe, e eles vão vendo essas diferenças entre os dois Exatamente. mundos, Não, entendeu? é necessário compreender o mundo das duas perspectivas, né? Aham. Eu confesso que assim, eu sou muito rápida pra fazer tudo. Mas meu marido fala assim, Eu não sou. gente, ele fala, você é um furacão. Quem me conhece sabe. Eles falam, as minhas filhas também falam, mãe, você é um furacão. A pia tá desse tamanho, em 5 minutos a gente volta, você já lavou tudo. Você já passou pano na casa, você já tirou os lixos, não sei o quê. Eu sou muito rápida. Então, a minha expectativa, e eu tenho que me controlar para não colocar essa expectativa desse modelo de execução das coisas na forma como eu faço. Sim. E eu sonhei em ser mãe. Nossa, eu nasci para maternidade. Não acho que a maternidade é vocação de todo mundo. É vocação de todo mundo? Não é, né? É imposição da sociedade? É uma convenção social a maternidade? Às vezes é. Pode ser, né? Mas não é a vocação de todo mundo. Todo mundo tinha que ser mãe? Eu tô com essa pergunta para te fazer. Não, assim, Toda mulher tinha que ser mãe? existe a potência, né? A possibilidade está ali. Atualizar essa potência que não é para todo mundo. Uhum. Realizar uma potência. A gente nasce dotado de várias possibilidades. A gente pode se tornar diferente dos animais, né? Isso é um potencial o gato- inato da mulher. É um potencial. Então, por exemplo, o gato gateia, o cachorro cachorreia. O ser humano, ele tem várias possibilidades.
Materneia. né? O ser humano, Também. ele tem várias possibilidades. E a liberdade humana nos confere isso, né? Várias possibilidades de realização. Mas, assim, a pessoa não está disposta a fazer renúncias. A pessoa não está disposta a doar um amor pessoa a pessoa. Para quê? Uhum. Para que colocar uma vida para que ela sofra? Eu não estou querendo, com esse raciocínio, achar que o fato de eu não desejei não me gera responsabilidades. Sim, Né? com Porque o que é certeza. vocação? Vocação, vocare, é algo que chama. Uhum. Né? Se É eu um par- chamado. É um chamado. É Uhum. algo, na realidade, que me chama para alguma coisa. Sim. Então, se tem um filho ali, a vocação está ali. Tem um chamado. Se o Uhum. filho já está ali, a vocação está ali. Eu preciso agora, de forma madura, olhar para a realidade e pensar, tem um filho meu no mundo. Se tem um filho meu no mundo, o vocare, o chamado, está ali. Eu pari um dever. Eu Uhum. pari uma responsabilidade. E se eu não atendo esse chamado, eu não estou cumprindo um dever moral. Certo. Então, não é simples assim, eu não tenho vocação para maternidade. A criança está ali, então agora tem que administrar isso. Sim. Eu vou ter como que me resolver. Como que eu vou fazer agora, né? Porque tem as pessoas que desejam muito. Eu nasci para a maternidade, eu desejo, eu planejei. Mas tem filhos que vêm. Eles vêm, Uhum. né? Sempre, obviamente, tem a participação da pessoa adulta ali e tal. Mas a criança está ali, ela é fruto de um ato seu, né? Então, Sim. eu lembro de uma pessoa que perguntou assim para mim, mas você acha que todo casal tem que ter filho? Quem sou eu para dizer que todo casal tem que ter filho? Mas uma vez que uma pessoa tem relação sexual, existe a possibilidade Uhum. de que uma vida surja dali. Com certeza. Existe essa possibilidade. Uhum. E eu preciso saber e aceitar que essa possibilidade pode se realizar de algum modo. Uhum. E eu preciso ter mínimas condições de lidar com isso depois. Ô, Roseli, eu tô aqui me perguntando como é que você saiu do puerpério e com todas aquelas dúvidas, aquela angústia e não sei o que mais, e você se tornou essa mãe aí, toda consciente do seu papel. A minha pergunta é como que você achou tempo para escrever livro dentro do Mater? Fala para mim, amiga, porque eu Porque tô tem gente querendo que escrever tá, umas coisas também. Não Tem gente que tá assistindo e tá falando, poxa, eu não sinto que eu simplesmente nasci pra ser mãe igual a Joyce, que, né, sentiu isso desde sempre e né, tá nesse legado. Não tem essa maturidade de olhar pra vida como você tá olhando e toda essa maternidade. Eu sei que escrever, e aí já é o que a Joyce perguntou aqui, foi também extremamente terapêutico pra você, foi uma Sim. forma de você conversar com Deus e reorganizar as suas ideias. Exatamente. Eu percebi que tinha uma diferença entre o que eu estava vivendo e o que eu encontrava na Bíblia Uhum. sobre o amor de Deus, sobre, né, a própria paternidade, né, transcendente. Eu falava, Senhor, tem alguma coisa errada. E essa coisa errada deve ser eu mesma. A Bíblia não está errada, o Senhor não está errado. Então, alguma coisa está errada comigo. É o que? No seu conceito? eu preciso- de compreender a Porque maternidade? naquele momento eu olhava para a maternidade, as pessoas perguntavam, nossa, a melhor coisa do mundo, né? É a melhor coisa do mundo. Nossa, ter filho, a gente se sente preenchida, né? Uhum. Mas por dentro não estava bem resolvido. Eu precisava me resolver com a maternidade. E quando eu li a Bíblia, eu percebia que eu não estava vivendo algo dentro de mim. Tinha alguns obstáculos que me impediam de viver a maternidade com Cristo. Sabe, o sem mim nada podeis fazer. Eu falei, tá faltando Cristo aqui. Cristo não está no centro disso aqui. Tem alguma coisa errada? Então a maternidade foi aquele grande espelho que Uhum. mostrou o meu egoísmo. Eu estava ocupada em fazer um nome para mim. Porque as meninas do nosso tempo, eu não estou dizendo que o tempo lá de antigamente era lindo e maravilhoso, eu estou dizendo uma característica do nosso tempo. Toda história se desenvolve num tempo, Claro. Uhum. né? Então, partindo da ideia aí de uma vida autoral, em que tempo a minha história se dá? Se dá num tempo em que nós, mulheres, somos criadas para construir um nome para nós. E a maternidade vem. Essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Como a gente não perde a nossa essência, a nossa personalidade, nosso autoconceito e mistura tudo ali na maternidade? Porque é muito comum, né? Quem é você? Eu sou mãe. Não, pera, quem é você, né? Descreva-se sem a maternidade. Eu sei que mãe é mãe, sempre será mãe, a gente já estabeleceu isso aqui, mas assim, eu acho que a gente se dilui na maternidade, se perde, né? E quem sou eu se não existir a maternidade? Continuo íntegra ali enquanto pessoa? E a gente,
busca, é como se a gente quisesse um modelo ideal de narrativa de vida. E nem toda mulher tem a mesma narrativa. Nem toda mulher tem as mesmas habilidades, dons, chamados, vocação. E a gente não aceita isso, porque eu olho pra você, eu tô feliz com a minha vida, mas aí eu encontro você. E você tem uma narrativa de vida completamente diferente da minha. Eu quero saber qual que é a melhor, a minha ou a sua. E como a grama do vizinho sempre é mais verde. Eu esqueço tudo que tá aqui, falo, o que ela... Quero ser igual, mas ela tem um doutorado, ela tem não sei o quê, e eu não tenho. A comparação, o não tomar a autoria da própria vida. Sabe, e olhar e falar, olha, eu sou Roseli, eu venho de uma cidade pequenininha, a minha infância foi assim, a minha família é assim, a minha cultura é assim, os meus dons que Deus me deu são esses, os meus talentos são esses, e eu sou mãe. E eu vou atender o meu chamado de mãe, mas eu não vou achar que a minha vida se resume, a minha identidade se resume apenas a ser mãe. Agora, existem mulheres que encontram na maternidade e em tudo que está relacionado a criar filhos e viver a maternidade. Tudo isso aí. Sabe? Os seus dons e talentos. Tem, gente. E eu não posso dizer que ela se anulou. Entendeu? Sim, exato. Do mesmo jeito que eu não posso dizer que a mulher que é mãe e que canta e que vai pra faculdade Obrigada. e que faz, sabe, que vai trabalhar no hospital e que trabalha na TV Novo Tempo, ela vive menos a maternidade. Olha lá, né? Porque ela são os julgamentos que não fazem o mínimo sentido. Sim. Porque só aquela pessoa, dentro daquela circunstância, só uma grande paciência para fazer uma escuta daquela vida, daquela narrativa, é que você terá essas respostas. E olha lá ainda, né? Porque nem sempre as pessoas conseguem expressar tudo que tem dentro de si. Mas eu acho que quando nós abrimos mão de descobrir essa vida autoral, que eu vou fazendo artesanalmente, sabe assim? A tal da vida feita à mão, para eu querer abraçar a narrativa de uma outra pessoa, para eu abraçar uma narrativa que a sociedade traz da mulher bem-sucedida. A mãe bem-sucedida. A mãe bem-sucedida é a que pratica a educação domiciliar. A boa mãe. Não, a boa mãe não é essa, não. A boa mãe... E eu fico atrás da narrativa que alguém criou, da boa mãe, da boa esposa, da mulher bem-sucedida, que eu não quero saber disso, não. Eu quero saber o que é ser bem-sucedido para mim, Pra dentro Deus. dos meus princípios, dentro do que o Senhor me diz. Olha, você foi feita para isso, eu te quero em tal lugar, e você vai gerenciar o seu tempo, você vai ter uma perspectiva espiritual da gestão do tempo, porque tem uma seara aí para você trabalhar. Mas a fulana ganhou um prêmio, mas a fulana... Que bom! Fico É a feliz vida por da ela. fulana, Ó, né? a vida autoral da fulana. E a minha vida autoral, como é? Porque o meu filho, eu só coloquei na escola com 7 anos. Aí o filho da outra foi com 1 ano. Essa foi mais... Não tem como saber. Não tem como saber. E as redes sociais estão cheias desses julgamentos. As mulheres que poderiam se apoiar, que poderiam se cuidar, olham umas para as outras com, sabe, como se fosse um ranking. Um ranking Uma de competição. colocou o filho na creche, perdeu um ponto aqui, caiu no ranking da boa mãe, caiu. É a Mas, tabelinha. Não amamentou no peito, Não deu amamentou? mamadeira? então, assim, em que Aqui, ó, um circunstância? X do seu lado. Em que circunstância, né? Tem Ortega y Gasset que tem essa frase, eu sou eu e minhas circunstâncias. Quais são as minhas circunstâncias? Eu tenho um primo, hoje ele mora fora e é do exército americano, mas ele, quando ele era bem pequenininho, ele falava assim. Ele tinha a linguinha presa, ele falava assim, eu sou eu, você é você, cada um o seu, cada qual. Nossa. Quanta filosofia nessa criança. Olha, muito, muito inteligente. E essa é uma grande verdade. Eu, lamentavelmente, caí nessa cilada da comparação muito tempo. Não só da maternidade, mas de outros aspectos da vida. Dessa falsa narrativa de sucesso. E fulana viajou, fulano tá não sei aonde, eu não fui, e comprou não sei o quê, e eu não tenho. Não é insatisfação e ingratidão, mas a gente se pega, né, nesses pensamentos, assim, e eu sou eu, ela é ela, e cada um tem o seu cada qual, como diz o meu primo, né? Cada um tem a sua história, e cada um tem essa história autoral que você tá falando, né? Isso foi muito libertador para minha experiência da maternidade. Porque eu tinha, por natureza, talvez pela minha criação, talvez pela minha posição, não sei, social, dentro da igreja, alguma coisa assim, eu tinha uma certa... eu me
exigia muito. Eu tinha um perfeccionismo que era Cobrança. uma autocobrança que era minha. Eu nem sei se a sociedade me cobrava Tava cobrando tanto. igual você mesma. Mas nossa, eu Muito achava... provavelmente não, né? A gente é o pior algoz que alguém pode ter. Eu né? achava, assim, que todo mundo tava me olhando e me vigiando e achando que sabe, minha filha não estava impecável e de banho tomado e o cabelinho arrumadinho e não sei o quê. E eu ficava me exigindo muito e demorei a me libertar. Eu acho que foi na minha segunda filha que eu fui me libertando, porque eu não tinha mais tempo também de me preocupar com a vida do... Ou libertava, Ou eu me libertava, ou eu não ia dar maturidade, conta. né? Não tinha 24 horas no foi dia. a brecha, foi na segunda gravidez. Aproveitou a brecha. Aproveitei aquela brecha e falei, eu vou entrar nesse caminho aí, que foi um caminho de libertação mesmo, em que eu me senti, assim, cada vez mais realizada com a maternidade. Eu sempre soube que eu ia gostar muito de ser mãe, né? E fui aprendendo a levar a maternidade com mais leveza. A minha filha mais velha fala assim, você criou a Sara diferente de mim. E tem uma pessoa que eu conheço que tem 4 filhos. E cada um teve aí seus momentos complicados, cada filho teve seus momentos complicados na vida. E ele fala assim, eu não sei onde eu errei, eu criei todos do mesmo jeito. E eu pensei pra mim, né, talvez esse seja um primeiro problema, né? Cada filho é de um jeito. E a maternidade de cada um, ela vai vir como uma experiência diferente também. Porque agora o segundo, aí eu só digo do segundo, porque eu só tenho 2, né? Mas do segundo para frente, né? Quando você sabe disso também, a gente não tem tempo de se dedicar exclusivamente àquele primeiro, né? Ou àquela única criança. Então, você está sempre dividindo a atenção, dividindo a energia, dividindo o tempo, dividindo a disposição, dividindo a pouca sabedoria que a gente tem ou pede a Deus para ter. Então, são experiências também diferentes, né? O segundo filho também vem como uma experiência diferente. E eu adoro a experiência do amadurecimento que a maternidade me deu. Eu falo que eu não experimentei na minha vida, olha, o câncer que eu tive, a doença que eu tive, qualquer problema que eu possa ter tido no âmbito relacional com outras pessoas ou profissional, não se compara ao que a maternidade me trouxe. De bom e de ruim. De bom e de ruim. Eu aceito tudo que a maternidade me trouxe, mas cada filho é um filho. Sim. E é uma experiência diferente. Eu sou uma outra mãe. E aí uma amiga me perguntou, uma amiga que estava grávida, teve neném agora na sexta-feira. E ela me perguntou, você se arrepende do tipo de mãe que você foi para sua primeira em relação à segunda? E eu pensei ali um pouco e falei, não. Ela falou, mas você não está dizendo que você acha que errou nisso, errou naquilo, errou naquilo? Eu falei, é verdade, mas por que eu vou me arrepender? Porque eu aprendi. Se eu não tivesse errado, eu não tinha aprendido, né? Então, assim, eu sei que eu sou... Até as minhas filhas percebem, eu tento ser justa, mas elas são pessoas diferentes. Uhum. Então, eu não posso ser o mesmo tipo de mãe com pessoas diferentes, né? A gente também carrega para dentro da maternidade, a gente acha que justiça é essa... É sinônimo de igualdade. Essa igualdade, né? Não a equidade das coisas. Eu tento ser justa, igualmente justa, mas respeitando também que elas têm tempos diferentes, personalidades diferentes. Elas aprendem de uma maneira diferente, né? E, para mim, essa dinâmica é fantástica. Eu adoro ter que me adaptar. É cansativo pra caramba, né? É mentalmente cansativo. Você tem que o tempo inteiro ficar ali, ó. Sim. Só, Mas não tem receita também, né? Só sambando. A minha filha de 7 anos, ela tá nessa fase da justiça aí. É o senso de justiça, né? Ali nos 7 anos, da razão e tal. E aí ela fala, eu acho que a senhora não tá sendo justa, né? E aí eu peguei, sabe o bloco de montar, de encaixar? Eu falei, esse pequenininho é seu irmão e esse maiorzinho é você. Eu quero que você encontre a justa medida para eles. E aí quando ela traz a justa medida, que é o bloco que encaixa, você percebeu que esse bloco não encaixa nesse? Porque esse é menor. Eu falei, então... Existem necessidades, existem características que pedem uma justa medida aqui, que com você tem uma outra justa medida aqui, entendeu? Tá entendendo. Porque o seu senso de justiça não é bem um senso de justiça ainda, né? Mas é isso. E o que eu aprendi com a minha psicóloga, né? Ela fala, olha, Roseli,
Às vezes a gente precisa sentar, olhar para essa vida que a gente está catastrofizando e perceber que não está acontecendo nada. Eu não consigo me dividir, ser 50% para cada um. Pois é, porque você é uma pessoa, não tem como dividir uma pessoa, entendeu? E eu preciso atender esse aqui. O que acontece com esse enquanto eu estou atendendo? Não acontece nada. Acontece que ele vai aprender a esperar. Sim. É só isso. Mas a gente faz da vida uma catástrofe, né? Uma grande tragédia. Então, eu trabalho muito com essa perspectiva. Dê as coisas à medida, a justa medida. Quanto ela pesa mesmo. Dá uma analisada se isso tem o peso que você realmente está... Tá colocando, né? Será que isso tem todo esse peso? Claro que você tem que, num primeiro momento, aceitar o que você está sentindo. Então, não importa se eu bati o dedinho do pé aqui ou se eu quebrei um braço. Está doendo, eu preciso aceitar. Está doendo. Eu preciso aceitar que está doendo. Eu preciso nomear essa dor. E depois eu preciso avaliar essa dor. Não, mas peraí, deixa eu dar uma olhada. Será que essa voz que eu estou usando para narrar essa vida, essa voz está alinhada com a realidade? Ou eu estou... Então, às vezes, é bem desconectado com uma realidade de fato, né? Sim. Roseli, eu queria que você falasse um pouco. A gente mostrou os livros e a gente falou, inclusive, da característica de cada um. Mas, assim, você teve algumas surpresas, inclusive, do impacto que esse livro tem, né, na vida de tanta gente, como ele chegou para muitas pessoas. Acho que, principalmente, esse que fala sobre o corpo infantil é uma coisa que teve uma procura muito grande, chegou a muitos lugares. Sim. Você imaginava que você ia conseguir ter essa voz conversando com as crianças em algum momento da sua vida? Não imaginava. Esse livro, ele nasceu... Eu falo que ele nasceu da dor e do amor, né? Eu achava que abuso sexual era algo muito raro, mas eu sempre trabalhei com crianças na igreja, né? Clube de Desbravadores, Aventureiros, Missão Caleb, estava sempre envolvida com adolescentes. E esses adolescentes fora de casa, eles encontram nos líderes, né, da igreja um vínculo. Eles formam um vínculo e acabam desabafando. Então, assim, muitas crianças que já tinham passado por abuso. A gente trabalhava com comunidades em situação de vulnerabilidade social. Não que o abuso só aconteça nesses contextos, porque isso não é verdade. Mas ouvindo o relato daquelas crianças, eu percebi que não era algo raro. Era algo bem comum. E aí fui contar para umas amigas, desabafar toda aquela situação. Nossa, eu achei que abuso sexual sequestrou a criança, né? Raptou. Não, dentro de casa, uma pessoa da confiança e tal. E aí algumas amigas falaram assim, então, eu nunca contei para ninguém, mas eu também já fui abusada. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Isso não é raro do jeito que eu pensava. E aí eu comecei a estudar muito esse tema. Até porque eu já era mãe. E eu olhava para minha filha, eu me sentia completamente impotente. Meus braços não vão alcançar essa criança 24 horas por dia, meus olhos não vão alcançar essa criança 24 horas por dia, o que eu vou fazer? Então eu comecei a estudar literatura técnica, artigo científico e chorar lendo tudo aquilo, porque é muito pesado. Não é uma leitura legal de se fazer, não é um estudo prazeroso, dói, mas eu precisava transformar aquilo em algum recurso para os meus filhos. E quando eu fiz para os meus filhos, eu olhei e falei, isso não pode ser só para os meus filhos. Pode ir além. Isso pode ir além. Só que eu não entendia nada desse mercado de publicação, nada, absolutamente nada. Fui convidada para fazer uma semana de oração com os jovens da igreja. E eu lembro exatamente o tema, era sobre a vida de José. E aí falava dos dons de José, dos talentos, que onde José estava, ele não tinha vergonha de usar os talentos que Deus tinha, né, dado a ele. Eu termino o último sermão e quando eu estou indo para casa, vem assim, me atravessa na consciência um pensamento, uma voz. Manda o seu texto para a Rafaela Carvalho. Não sei se vocês conhecem a Rafaela Carvalho, uma escritora maravilhosa, autora dos 60 Dias de Neblina, que é um best-seller maravilhoso para mulheres no puerpério. E eu era muito fã dela, né? Muito fã de Rafaela Carvalho. E ela tinha publicado 60 Dias de Neblina, que foi um livro assim que o Senhor usou como um recurso também para me ajudar a entender que a maternidade é tal qual ela é, uma visão mais realista mesmo da maternidade. E eu fui lá com a cara e a coragem no direct da mulher. E mandei uma mensagem assim, olha, tudo bem, meu nome é Roseli, eu tenho um texto sobre prevenção de abuso sexual na infância. E eu sei que você tem um livro publicado. Você nunca pensou em publicar livro de outra pessoa? Olha a audácia. Ô, gente, mas se Deus mandou, né? A mulher autora, né? ela tá cuidando do trabalho dela, não do trabalho dos outros. E eu fui lá e mandei, porque o pensamento foi esse. Por que você não manda o seu livro pra... Vai lá e manda. Eu falei, vou mandar, vou jogar minha rede. E aí eu mandei essa mensagem. 20 minutos depois a mulher viu. Ela visualizou a minha mensagem. Aí nessa época a Rafaela morava na Califórnia. Hoje ela mora no Havaí, se eu não me engano.
E atendi, assim, um número de seguidores e um público muito grande. Ela viu a minha mensagem e falou assim, sabia que eu estou pensando em abrir uma editora? Olha só. Eu não sabia que a editora Matrescência ia nascer. Eu mandei essa mensagem, ela viu e falou, manda o seu texto. Eu não te garanto nada, porque é muito e-mail e tal. Me deu o e-mail pessoal dela na época, né? Me deu o e-mail pessoal dela. Eu mandei o Deu o texto. ICQ dela. É. E aí mandei o texto para Rafaela, falei, um dia, Senhor, eu já estava feliz que a mulher me notou. Um dia, Senhor, quem sabe, esse texto vai virar um livro. No dia seguinte, o meu e-mail estava respondido assim, me passa o número do seu WhatsApp. Aí eu passo o número Ó, do e-mail foi pro WhatsApp, então é uma coisa Aí Eu eu pensei que era, me chego passa o número do seu Pix. Aí eu abro o WhatsApp e tinha um áudio da Rafa assim, olha, Roseli, se eu não publicasse esse livro para outras crianças, eu teria que publicar só para os meus filhos. Mas olha, deixa eu te falar, isso tem que virar livro. Isso tem que legal. chegar nos lares das famílias brasileiras, né, e tal. E eu falei, meu Deus, Rafa, mas eu não entendo nada disso, eu não tenho nenhum recurso financeiro para investir numa publicação, assim, a nível... Ela falou, Mas o não, não livro já preocupa. estava pronto ou era só aquele texto? Só o texto. O texto num arquivo, só isso. Uhum. Falei, Rafa, ilustração. Ela, calma, a editora vai fazer tudo. Tudo. Eu só preciso, né, que você assine um contrato com a minha editora. Aí eu assisti o lançamento da editora Matrescência, a abertura da editora, o crescimento da editora, sabendo que o meu livro estava no forninho da editora. E aí o livro foi lançado, e graças a Deus, já são mais de 40 mil famílias. Uau. Com esse Parabéns, livrinho que aqui, a gente já bênção. ficou em primeiro lugar na Amazon. Enfim, o livro tem chegado assim em lugares que me surpreendem. Eu já recebi mensagem de juízas, promotoras. Então, olha, eu uso o seu livrinho, pediatras. Então, o livro tem ganhado mesmo assim o coração das famílias. E eu sempre destaco que o livro é um recurso. Não pegue um livro e fala, ó, toma aqui para você aprender Claro. se proteger. A criança não se protege do abuso. Uhum. Quem está na trincheira é o adulto. Uhum. A criança aprende sobre o corpo. Quem protege a criança É o adulto. Então, ensine o seu filho a se proteger. Não, isso não existe. É Ensine uma o seu filho a ferramenta, se né? proteger. Uhum. Né? A gente protege. É um recurso para a gente transformar uma mensagem tão espinhosa em algo adaptado, adequado à linguagem da criança, à preservação da infância dela. Né? Eu trabalho com esse tema também da preservação da infância, não só da proteção. Eu posso querer proteger alguma coisa e acabar sufocando. É. Uhum. Então, eu protejo do abuso, mas eu prejudico a socialização, mas eu prejudico, né, a confiança da criança nos outros, de que o mundo é bom, de que a vida vale a pena, porque eu planto nela a semente da desconfiança. Eu planto o pânico, o terror. Então, eu Sim. não posso fazer isso. Então, eu preservo. Mais do que proteger, eu preservo a infância dessa criança. Uhum. Então, esse livrinho é um livrinho feliz, não amedronta, não espalha pânico. Esse outro, que é Uma Surpresa na Floresta, é sobre a diferença de segredos bons e segredos maus. Segredos bons são as nossas surpresas, aquilo que você guarda para falar num momento e fazer uma grande surpresa, né? Por isso que o livro se chama Uma Surpresa na Floresta e não um segredo. Eu fiquei com medo de colocar um segredo na floresta e a criança segredo. Eu tenho segredos. Minha mãe quer falar de segredo comigo. Então, o livro se chama Uma Surpresa na Floresta. É um livro bem bacana, é a história de um elefante e a coelhinha que vão atravessar uma floresta para a festa surpresa do amigo rato, mas no meio da floresta eles encontram um leão carregando um fardo de segredos muito pesado. Então eles vão comparar a cestinha surpresa com um fardo de segredos. Esse é o enredo aqui do livro. Esse outro, que é o Milagre da Vida, que é para crianças maiores, ele traz a pedagogia da criação para explicar a sexualidade. Porque a gente costuma falar de sexualidade com as crianças numa perspectiva muito horizontal também. Né? A mecânica da coisa. É igual o livro de ciências vai tratar. Então, o que a escola, o que o livro de ciências faz, já vai estar lá. Mas a criança quer saber por quê. Uhum. Por quê? E esse porquê? Por que a sexualidade? Por que o amor humano? Então, o livro traz uma perspectiva do prazer sexual a serviço do amor humano. De um prazer que não tem um fim em si mesmo. Né? A sua sexualidade não é como um brinquedo num parque de diversões que você ainda não tem altura. Né? Então, às vezes, a educação sexual ela caminha nesse sentido. Os pais ensinam para os filhos assim, ó, quando você tiver idade, aí desde que você... Olha, o que não pode? Não pode... Vou proteger meu filho do abuso, ele não pode pegar uma infecção sexualmente transmissível, não pode ter gravidez precoce. Meu filho não pode engravidar a filha dos outros e minha filha não pode engravidar precocemente. Mas será que sexualidade é isso? É isso, É essa pronto, perspectiva do perigo? Não, pra que tem sexualidade? Pra que serve prazer sexual? Ele está a serviço do quê? Ele está a serviço de algo maior. Então, comece do alto, comece do amor. E aí eu uso a pedagogia da criação no livro para explicar isso. Olha, as plantas se reproduzem, os animais se reproduzem, mas eles não dizem eu te amo.
eles não se apaixonam. Uhum. Não tem o amor conjugal ali. Então, o que é o amor conjugal? Por que acontece a puberdade? Por que existe o casamento? Namoro é pra quê? Pra qual é a função de um namoro? Você Então, sabe o livro que traz isso. a minha filha mais velha, ela me fez 2 perguntas já. E a primeira foi, com que idade a gente pode começar a namorar? Ah, isso aí Já pra acontece. saber, já deixar É. né, esclarecido. Aí eu estabeleci lá uma meta. Qual é a meta? Pro meu marido é 30 anos. Aham. Eu tô com ele. Eu acho 30 Atualização anos, da data. acho que Mas 30 da anos é uma idade. idade super boa pra isso. Mas aí a minha... Não, a explicação que eu dei pra ela ali na hora foi a seguinte. Qual a função do namoro? A função do namoro, o namoro existe como um preparo para você conhecer o seu futuro marido. Você conhece ali no período do namoro. O ideal seria, né, conhecer ali no período da amizade, havendo interesse real em que aquele rapaz, no caso, né, da minha filha se interessando pelo rapaz, de que ele tenha potencial para ser o seu futuro marido, então vocês começam a namorar dentro dos princípios corretos do namoro cristão. O namoro é esse período em que, se você tiver uma surpresa desagradável em relação ao rapaz, até por isso é importante você se preservar, né, tanto no namoro, preservar a sua inocência no namoro, você tem a oportunidade de encerrar ali e falar assim, olha, puxa vida, não deu certo. Vou procurar uma outra pessoa mais alinhada aí com os meus princípios. E o certo seria que você não ficasse a vida inteira procurando, né? Então, em algum momento, você conheça ali a pessoa com quem você quer casar. Mas é apenas, assim, uma etapa anterior ao casamento. Então, namoro, depois conhecendo, gostando, se interessando, estando alinhados em Cristo, noivam para casar. Falei, por que não namorar tão cedo? Porque acho que essa é uma pergunta que eu não sei se muitos adolescentes, muitas adolescentes se fazem, ou se talvez elas nem verbalizem para o pai e para a mãe. Minha filha tem 13 anos e algumas colegas já namoram, né? E às vezes eu falo assim, os pais sabem? Né? Ou não, usa até aliança, ela fala. Usam até aliança. Eu falei, mas os pais estão sabendo que usam aliança, que está nesse momento? Porque eu falo para ela, qual é a função do namoro se você não vai ter a possibilidade de, num período aí de aproximadamente 10 anos, casar com a pessoa? Você ainda tem 13, 15 anos, né? Vai começar a namorar agora para casar quando com essa pessoa, né? É possível um namorinho aí da adolescência resultar num casamento? Eu já vi. Existe, também Existe. conheço. Eu conheço e é possível. Mas, assim, na conversa ali com a minha filha, eu só tentei deixar claro, não sei se você discorda aí de mim em algum ponto desse, mas, ao meu ver, o namoro é esse período em que você conhece. E eu falo assim para ela, se você não tem dinheiro para manter esse relacionamento, você vai no shopping, tem que pedir dinheiro para o pai e para a mãe. Você não tem carro para poder levar para algum lugar, né? O rapaz levar a menina, ou a menina comprar um presente, alguma coisa. Qual que é o propósito de namorar nesse momento? O que você vai... o que você vai ter daquele relacionamento? O que agrega, né? O que na vida agrega naquele momento, né? Uhum. Pode ser até uma situação que vai te distrair aí das suas funções de escola, das suas outras atividades. Então, assim, o namoro, ele tem uma idade também, assim, ideal para começar. Tá dentro disso aí que... Ela abriu o livro dela, olha só. Gente, eu gostei. A referência agora é ali ela mesma. Roseli citando Roseli. Abre aspas para mim Abre mesmo. aspas. Eu vou ler só um trechinho aqui do livro que fala justamente sobre o namoro. E ele diz assim, bem na perspectiva do que você falou. O namoro é um período que serve para o casal se conhecer melhor e observar se olham juntos para a mesma direção. Se estiverem de acordo, eles se casam, unem suas vidas e começam a contar juntos a sua história. Portanto, na vida humana, o verdadeiro encontro não começa com o corpo, nem com a célula, mas no compromisso de amar, respeitar e proteger um ao outro, de receber e cuidar dos frutos desse amor,
os filhos. Então, quando a gente fala de namoro, o que acontece? Namoro, educação sexual para crianças maiores, adolescentes, o que eu vejo? Eu vejo os pais desesperados para serem os primeiros a falar. Eu quero falar desse assunto com o meu filho Antes que o colega da escola venha colocar minhoca na cabeça dele. Ih, mas hoje em dia tá difícil de você ser o primeiro, hein? É dificílimo. Ô, Minha filha chegou em casa esses dias perguntando o significado de um palavrão. Falei, onde você ouviu isso? Na escola. já aconteceu. Tem que sentar e explicar. E aí, eu quero ser o primeiro. Eu falo que é a luta pela primazia da informação. Eu quero ser o primeiro a dar informação. Só que aí, muitas vezes, os pais, se antecipam. eles são os primeiros, mas eles dão uma informação tão, sabe, Detalhada. rasa, não, O desprovida contrário. de sentido, que ele foi só o primeiro mesmo. Não faz muita diferença se foi ele ou se foi o colega. É Porque não tem um sentido, não é uma educação robusta. Então, eu só quero ser o primeiro. Não adianta só ser o primeiro. Porque numa situação como essa, não adianta você falar assim, ei, para com esse assunto, tá na hora de namorar não, minha filha. Né? Que Então, que assim, você adicionou? Se existia ali uma curiosidade, você só aguçou, né? Agora, realmente, você detalha, você explica, você fala o sentido do que é um namoro, exatamente. é diferente. Esse livro aqui, esses gente, tô três feliz, aqui, eu fiz direitinho. pode se levar pra casa? Pode. Se eu tô precisado aqui de umas Pode coisas. estar comprando com a Então, sua Pix. a primeira preocupação dos pais, quero ser o primeiro. Daí eu sempre digo, além de você querer, e claro que você deve ser aquela pessoa que vai descortinar o assunto com seu filho, Claro. de acordo com a idade e tudo mais, mas você precisa ter o conteúdo. Exatamente. Esse conteúdo precisa estar, né? Famílias cristãs, estamos aqui falando num contexto, né, de fé cristã. Famílias cristãs, você sabe o que é sexualidade? Você sabe o que é o prazer? Você sabe qual a finalidade do prazer sexual? Você sabe, né? Porque assim, as pessoas elas sabem praticar, mas elas não sabem o sentido do que elas estão Sim, muito casal não, Roseli, tem e essa assim, então, compreensão antes da correta. mecânica, sabe? Eu vou usar esse termo aqui que eu vi num livro. Esse livro se chama 10 Maneiras de Destruir a Imaginação do Seu Filho. Muito bom. Esqueci o nome do autor, mas é muito bom. Nesse livro tem um capítulo assim. O autor, ele parte daquela ideia de falar o que você não deve fazer como se fosse um mandamento. Então, ele diz assim, educação sexual. Ensine o seu filho, resuma a educação sexual a o cilindro A se encaixa no orifício B. O que é isso? Pratique educação sexual na sua casa numa perspectiva puramente mecânica. Então, tem esse órgão sexual, aí tem esse, aí esse encaixa nesse. Ai, fui o primeiro a falar. Ui. Cadê o sentido disso? Pra quê? O animal faz isso também. O bicho acasala. Então, aqui é a pedagogia da criação. E ele nem pergunta por quê, né? Aqui Só no vai e livro, faz. quando você chega na parte dos animais, do acasalamento, a criança já entendeu. Como é que um bebê é fabricado. A minha filha falou assim, mãe, agora eu entendi porque Deus já fez no formato, né? Então, ela entendendo que o corpo tem um formato a serviço de algo que não é só um prazer físico, corporal, da esfera sensível da coisa, mas que no nível humano tem um degrau a mais, que é a possibilidade de amar outra pessoa. E como eu não posso unir o meu coração com o coração dessa pessoa, eu não posso me tornar de fato um só, Deus proveu um meio tão íntimo, que se chama, né, o ato sexual, o ápice da intimidade. Então, assim, depois que você traz toda essa beleza do ato sexual, depois que você mostra para a criança que tem um sentido, obviamente, eu tô falando criança, eu não tô falando criança pequenininha, Claro. né? Sim, Tô falando sim. crianças maiores, ali, pré-adolescentes e tal. Quando a gente consegue colocar diante da criança essa possibilidade de contemplar a sabedoria do Senhor, o cuidado do Senhor, a posição do homem e da mulher na criação, acima dos vegetais, acima dos animais, abaixo dos anjos, você pode amar. Quando Deus fala imagem e semelhança, não é só física, mas você pode amar. Deus é amor e Ele te deu a capacidade de amar o seu bichinho de estimação, um filho, sua mãe, seu pai, mas Ele te deu a capacidade de amar um outro ser humano e se unir com esse outro ser humano de uma forma muito íntima. Então, é a partir da formação da consciência dos nossos filhos que a gente vai abrindo espaço para conseguir, de fato, trazer o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é. Então, assim, qual que é a idade? Depende. Como foi a educação dessa criança? Como foi a educação sexual dessa criança E ao longo como da está o infância? interesse dela, talvez, né? nesse assunto. Porque né? tem Às vezes ela foi exposta a sim, alguma informação que exatamente. gerou uma Eu quero dúvida. usufruir do parque de diversão, mas eu já tenho idade, mas a minha colega já está brincando, né? Já está brincando aí com a sua sexualidade. Por que eu não posso? Então, que consciência foi formada? Então, a gente tem aí
um cenário meio complexo. Porque tem as mudanças hormonais, a puberdade, o apaixonamento, o interesse. Aí a gente vai suprimir isso, fingir que isso não existe? Sim. Claro que não, a gente vai dar sentido para essas coisas. Tem que explicar e Tô entender. apaixonada. Então, minha filha, a transformação que acontece. Lembra da metamorfose? Aqui eu falo da metamorfose, da puberdade como metamorfose, das mudanças como uma metamorfose. Mas vamos lá. Você já adquiriu tudo o que é necessário para viver esse amor? Ah, não, tá faltando. Ainda falta um pouco aqui a maturidade aqui, a possibilidade de arcar com as consequências dos meus atos. Sim. O que a gente faz com o filho? A gente precisa entender que a gente não tem como controlar a criança. Se a sua filha de 13, 14 anos, ela quiser dar um beijinho, ela vai dar. Mas a consciência, aquele filtro informacional, sabe? Aquela caixinha que lá na consciência, onde a criança vai buscar uma perspectiva moral da vida, quem formou? Quem preencheu essa caixinha? Quem plantou lá? Mas não tem nada plantado lá. É tudo muito raso, então. Qualquer explicação. Isso pode, isso não pode. Construa ao longo da infância. E nessa essa superficialidade, talvez ela vá, inclusive, buscar nesses relacionamentos precoces algo que ela estava querendo, né, mais profundamente na explicação, na vida, né, na educação que faltou. Afeto, validação, né? Então, assim, mais do que com que idade, que regras, eu acho que antes de tudo isso, antes desse degrau aí, das decisões de idade, como é o namoro, regras do namoro, tem uma pergunta principal, tem uma pergunta anterior, que é essa: como a educação sexual dessa criança foi feita? O que tem na consciência dessa criança? Né? Como essa criança lidou com frustração? Né? Eu tenho um bom vínculo com os meus filhos, tudo isso vem antes. Mas a gente fica nessa, com idade para dar o celular, idade, a gente quer, né, saber, a idade ela não vai definir. O que vai definir é todo esse histórico de vivências, de pai e filho, olho no olho, sabe? E ainda falando de paternidade, a gente entender que o pai não é a vice-mãe, né? O pai é a vice-mãe, ele não é a vice-mãe, tem coisas em relação Vice-mãe. à educação sexual que o pai precisa chegar e Claro. dizer, né? Um homem, um pai que se senta com sua filha e fala para ela da perspectiva masculina. Então, ela fez a mesma pergunta pro meu marido, sabia? Eu achei bonitinho. Porque ela quis ouvir as eu não duas... tive isso com meu pai nem com a minha mãe, né? Com a minha mãe eu sempre tive muita liberdade, mas ela fez o melhor que pôde com os recursos que ela tinha. Casou muito jovem, teve filho muito nova. Mas o meu pai, ele não dava essa abertura, não tinha nem tempo, na verdade, para conversar sobre isso. E eu achei bonitinho que ela veio, perguntou para mim, e aí ela foi num outro momento e confiou, né, no meu marido, perguntou para ele porque justamente ela queria ouvir essa perspectiva da parte dele também, né? E ele falou muito parecido comigo ali do jeito dele, né, na perspectiva do homem, que eu gostei muito de saber que ela se sentiu à vontade para fazer essa pergunta para ele, né? Porque pode ser um assunto que para a menina seja meio tabu. Vou falar de menino, vou falar que gosto de menino, vou falar que estou interessada em menino, ou nesse mundo, né, do interesse mais carnal, né? O que meu pai vai pensar de mim? E ela não, ela sentiu que tinha essa abertura. Então, achei muito legal e gostei da resposta dele. Aí que e tá, assim, ela sentiu que tinha essa abertura, né? Então, existe um diálogo. Até quando você estava falando, eu acho assim, o conteúdo? Claro, a gente tem que ter conteúdo para ter esse diálogo, mas tem que ter o diálogo. O vínculo, né, essa abertura. ainda que seja só para ouvir e falar, filha, não tenho essa resposta. Eu tô muito impactado Mas ainda. quem disse isso, Mas né? gostei muito. Por que Quem? você tá pensando nisso? Sabe, assim, eu não sei, seus filhos ainda não... Não, são pequenos São ainda, né? pequenininhos, Bom, minha né? filha tem 9 anos, né? Tá, mas tá ali. tá chegando já na Tá. pré-adolescência, né? A minha não é tão mais velha, a minha menor não é tão mais velha que a sua. E eu já percebo, assim, certos interesses que nela estão vindo antes da minha mais velha, quando eu tinha a mesma idade. Aham. Então, é importante, como é importante ter essas ferramentas aqui, porque às vezes a gente sabe responder, às vezes a gente não sabe responder, e às vezes a gente vai precisar recorrer a algo, né, que nos dê essas respostas, que a gente possa simplesmente sentar do lado e falar assim, olha, eu não sei muito bem como te explicar isso,
Mas vem cá, tem esse livro aqui. Vamos ler, Vamos sem ler junto. constrangimento, né? Me fala se você tiver alguma dúvida. Eu tento, sabe? Ó, por falar em livro, a produção ficou me mandando aqui no WhatsApp e eu não vi, mas o livro 10 Maneiras de Destruir a Imaginação do Seu Filho é do Anthony Esolen, Isso mesmo. alguma coisa do tipo. E a frase, não é o peso da carga que te derruba, mas como você a carrega, é de autoria desconhecida. Não conseguimos encontrar o Pode autor se ainda. apropriar da frase. Será que eu posso pegar? Não, Roseli Mendonça. deixa eu só dar brecha. Era desconhecido porque não tinham assistido o podcast, é da Roseli. Ninguém tinha se apropriado Conhecido até chegar esse podcast. Gente, eu amei, mas a gente precisa terminar. Olha, essa conversa renderia, não renderia ainda mais Renderia. umas 2 horas, eu acho. Eu já tinha me programado. É. Um pouco mais de tempo, mas tá bom. Foi muito bom. Parabéns, Roseli, por todo Obrigada. esse conteúdo que você acabou adquirindo com essa maturidade, essa brecha, né, que você encontrou Aproveitando a brecha. e amadureceu. E acho que você está abençoando outras mulheres, outras famílias e outras crianças, inclusive, né, com todo esse conteúdo. Que Deus continue te dando força, Amém. saúde, disposição para continuar esse ministério que você acabou desenvolvendo. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite. Prazer. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Amei. Muito bom. Coração. Joyce, muito bom você ter vindo. Que você não tinha vindo aqui no Hope Hour ainda, né? Não, ainda não. Nossa, foi muito bom. Volte mais vezes, tá? Gostei, obrigada. Tem pelo presente convite, pras de novo. duas, inclusive, ó, uma sacolinha do Hope Hour. Uma vai viajar lá pra Bahia, Obrigada, para a Bahia. a outra vai ficar aqui Vai no Vale do viajar Paraíba aqui mesmo. pertinho. Vai atravessar a rua ali. Obrigada. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe a maternidade de vocês, inclusive. Amém. E a sua paternidade. E a minha paternidade. Deus abençoa. Obrigado a você que ficou com a gente até agora também. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Na semana que vem, a gente tá de volta. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.